Vamos meditar na palavra do Senhor? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, João capítulo 10, João 10, nós vamos ler a partir do verso 7, nós vamos ler 4 versos apenas. João 10, 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e pedimos graça e inspiração para meditarmos na tua palavra nesta manhã. Nós queremos abrir o nosso coração, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Parábola das ovelhas, da porta das ovelhas. Jesus começa essa parábola aqui da porta das ovelhas com um duplo amém. A palavra verdade aqui é a transliteração aqui daquela expressão hebraica amém. E essa expressão aqui, em verdade, é a expressão amém, que é de origem hebraica, quando ela aparece sozinha no texto, ela significa verdade. É verdadeiro. E no Antigo Testamento, no judaísmo tardio, esse termo, geralmente ele é usado como expressão de concordância ou aceitação. Amém. Assim seja, que assim seja feita. Mas quando se faz o uso duplo dessa palavra, o seu significado muda e se torna algo que desperta a atenção dos ouvintes, como quem diz: olha, preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção, é a expressão usada para despertar a atenção das pessoas. E Jesus está dizendo em verdade, ou seja, se trata de algo que é muito importante, digno de atenção. Para nós, então, que estamos meditando nessa palavra, é uma orientação, uma direção na encruzilhada da vida. É uma direção para a gente na encruzilhada da vida. Como quem diz: ouçam a verdade, não se deixem enganar. Volte atenção para o que eu estou dizendo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. O ladrão vem para roubar e matar, destruir. O ladrão vem para roubar a nossa alegria. Ele vem para destruir os valores de Deus que foram inseridos na criação. Ele vem para roubar. Roubar é tomar aquilo que nos pertence. E se tem uma coisa que nos pertence, é a oferta da salvação. É algo que pertence ao ser humano, algo que pertence à humanidade, algo que Deus oferece ao ser humano, a mim e a você. A oferta da salvação pela graça. E o diabo e as trevas vão fazer de tudo para roubar esse privilégio de nós, para roubar essa graça concedida por Deus. A Bíblia diz que o mundo está perdido em pecados, não há paz no mundo desde que o ser humano caiu em pecado. Sem Cristo, esse mundo está perdido, não há esperança, e as obras das trevas é destruir, primeiro, a nossa comunhão com Deus, e também a nossa comunhão com os irmãos. Veja, esse foi o primeiro momento depois que o ser humano caiu, foi o afastamento da presença de Deus, foi rompida a comunhão de Deus com os homens, e a consequência desse afastamento foi o rompimento da comunhão entre irmãos. Foi quando um irmão se levanta e mata o outro, Caim e Abel. A comunhão entre os irmãos
ela é destruída com o assassinato de Abel. E o Evangelho de Jesus, ele chega com um anúncio de reconciliação. O Evangelho de Jesus, ele chega com o anúncio da reconciliação com Deus, o anúncio da vida abundante, é o anúncio da promessa de voltarmos ao paraíso que ficou perdido, né? E Jesus, ele está usando aqui a expressão, uma das várias expressões que ele usa, em diferentes contextos. Jesus, ele se refere a si com expressões que indicavam funções especiais que ele estava pronto para cumprir em favor do povo. Algumas vezes referia ao Messias, mas outras vezes com a finalidade de ajudar o povo a tomar uma decisão, a encontrar uma direção. Em alguns momentos, Jesus, ele se apresenta como o Filho do Homem. Em outros lugares, em outro momento, ele se apresenta como o pão da vida, ele se apresenta como a ressurreição e a vida, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. E aqui, no nosso contexto, ele se apresenta como a porta das ovelhas. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Essa parábola, ela nos ensina a respeito da vida eterna e abundante do reino de Deus. Ele diz: eu vim para que tenham vida, e a vida abundante e a vida eterna, ela começa aqui, quando nós encontramos a porta das ovelhas. Quando nós encontramos o bom pastor, e Jesus, ele nos convida a entrarmos para o reino de Deus, e ele nos revela essa porta de entrada. Ele é a porta. E a primeira verdade que nós encontramos é que não são pelas obras, não são pelos nossos méritos, não pelos nossos esforços, não pela nossa sabedoria, que nós herdaremos o reino de Deus, não pela nossa bondade, mas é pela graça de Deus, pela oferta da salvação, pela porta que Deus abre a nossa salvação. A verdade é que a Bíblia nos diz que não há nada que o homem possa fazer para receber ou merecer a salvação. A salvação é algo que é oferecido por Deus e que é oferecido pela graça. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Olha o que o evangelista ele registra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 24, 25 e 26, ele diz: Jesus está dizendo: e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a pergunta. E Jesus, então, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. A salvação é um milagre de Deus. Deus, em Cristo, nós recebemos essa oferta. E há um simbolismo importante aqui. Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E nós precisamos entender que há um simbolismo importante, porque porta a porta se refere a um limite que é estabelecido. É um limite entre o lado de dentro e o lado de fora. Porta estabelece o limite até onde você e eu podemos ir. Você já percebeu que você entra numa repartição pública, ou até mesmo quando você e eu somos convidados para ir na casa de alguém, nós entramos pela porta, mas nós não temos acesso a todas as portas, porque portas, elas estabelecem limites.
E Jesus está dizendo: eu sou o limite. O ser humano, ele vai até um determinado ponto, mas para entrar no reino, tem que encontrar a porta das ovelhas. A porta é aquela que separa os cômodos, né? E a salvação, ela está retratada aqui nessa parábola pela porta das ovelhas. E eu quero compartilhar com você aqui nessa manhã alguns privilégios especiais oferecidos pela graça de Deus àqueles que optam pela porta das ovelhas. Então deixa eu dizer uma coisa, todos que entraram pela porta ali, já fizeram essa opção. Porque todos que entram no lugar de adoração, na igreja, na congregação, já estão entrando pela porta das ovelhas, que é pela graça e pelo mérito de Jesus Cristo, não pelos nossos. O Espírito Santo que nos inspira, Ele que nos convence, é Ele que nos leva ao arrependimento, é Ele que nos revela a presença, é Ele que nos revela o quanto nós precisamos desse Deus. Você já percebeu que a gente vem aqui para adorar, que a gente vem aqui para louvar a Deus, que a gente vem entregar aqui as nossas ofertas e os nossos dízimos, nós viemos aqui oferecer a Deus, mas a gente sempre sai deste lugar com a certeza de que é Ele quem deu, é Ele quem ofertou, é Ele quem nos supriu, é Ele quem nos acalmou, é Ele quem nos fortaleceu, é Ele que gerou esperança em nós. É porque o bom pastor não deixa faltar nada às ovelhas, nada. E o primeiro privilégio, aquele que opta, aquele que faz a sua opção pela porta das ovelhas, é o privilégio da salvação. Fomos salvos em Cristo. Ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. É fácil assim. E o ser humano precisa. Por que o ser humano precisa de salvação? Porque sem salvação não há vida abundante. E essa vida abundante da qual Jesus está falando, ela começa aqui, mas ela não termina aqui, ela perdura para a eternidade. A vida abundante a qual Jesus se refere é aquela que ficou perdida no paraíso, é aquela que nós em Adão gozávamos e que nada nos faltava. Jesus é a nossa salvação. A Bíblia ensina que o pecado praticado por Adão no jardim do Éden afastou o ser humano da presença de Deus, nos afastou da presença de Deus. E quando nos afastamos da presença de Deus, nós perdemos essa vida abundante. Ainda, você já ouviu, com certeza você já ouviu isso, mas ainda ontem eu estava ouvindo essa ilustração. Quando Deus criou os peixes, Ele falou com a água. Quando ele foi criar as plantas, Ele falou com a terra. E quando foi criar o ser humano, Ele falou consigo mesmo. Se tiramos o peixe da água, o peixe, ele consegue sobreviver um pouco, com muita dificuldade, mas depois morre. A água sem peixe continua sendo água, mas o peixe sem a água, o que ele é? E o mesmo se refere à terra e à planta. A planta vive um pouquinho fora, mas a terra sem a planta continua sendo terra. Mas e a planta sem a terra, o que ela é? E quando você tira o homem da presença de Deus, ele vive por um pouco. E Deus sem o homem continua sendo Deus. Mas o homem sem Deus, a humanidade sem Deus, quem ela é? Portanto, entremos pela porta das ovelhas, nos reconciliemos com o Senhor. Ele tem vida abundante para mim, para você. E essa vida abundante, ela não vai começar
lá na eternidade. Ela não vai começar quando Cristo voltar. Ela começa quando nós entramos pela porta das ovelhas. Ela começa aqui. É aqui que nós somos chamados. E é aqui que nós já começamos a participar do privilégio que é entrar para a família de Deus. Nós precisamos disso, o ser humano precisa. A Bíblia ensina que o ser humano, desde que saiu da presença de Deus, a sua vida, ela se resume a de um condenado no corredor da morte, um homicida no corredor da morte. E o destino para esses que não encontram o caminho é o inferno. Interessante que há duas palavras, pelo menos duas palavras básicas para inferno. Uma é Seol e a outra é Geena. No Antigo Testamento, Seol é mais encontrado no Antigo Testamento, significa lugar inferior, referindo-se à sepultura. E eu quero dizer para você que você e eu, o ser humano, não foi criado para viver num lugar inferior. Nós fomos criados para viver na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que é o Supremo, o Superior. No Novo Testamento, Geena de fogo é geralmente traduzido para inferno, lugar de punição, lugar de sofrimento, sofrimento eterno. O ser humano não foi criado nem para uma vida inferior, tão menos para o sofrimento. Por isso, nós precisamos ser salvos da condenação, encontrar a porta das ovelhas. Essa porta, aqueles que aceitam Jesus como a porta da fé, para as suas almas não ficarão perdidos. Você não está perdido, você não está perdida. Nós temos acesso a essa porta que está aberta, uma porta ampla, uma porta aberta, uma porta segura, uma porta de salvação. Esse é o primeiro privilégio. E bem-aventurado aquele que coloca a sua esperança em Jesus Cristo. Mas tem um segundo privilégio. O segundo privilégio, aquele que, se alguém entrar por mim, é um privilégio tremendo, ele entrará. Jesus consegue esse privilégio àqueles que encontram a porta das ovelhas, ele entrará. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará. Entrará e sairá. Isso significa entrar, ter acesso no reino de Deus. Significa fazer parte da família de Deus. Significa que o meu nome, o teu nome será escrito no livro da vida. Quando uma criança nasce, ela entra para a família e nós vamos lá no cartório e registramos. Fulano de tal. Pronto. Catherine de Oliveira. Faz parte da família Oliveira. Pronto, acabou. Já herdou toda a fortuna do pai. Dívida não vai ficar nenhuma, porque o pai tem seguro. Aleluia. Faz parte, recebe um nome. Nome escrito no livro da vida. Compartilhar da mesa, do pão, do cálice, das bênçãos. Entrar significa ter acesso. Ter acesso ao lugar secreto. Santo dos santos. Ter acesso à presença de Deus. Assentar à mesa, nos aposentos da comunhão. Banquete do amor. Ter acesso à luz
entendimento, conhecimento, revelação, graça. Acesso a todas as coisas que estão presentes no reino de Deus, é livre acesso. Acesso ao... Esse mês de janeiro, dezembro é mês de férias, não é verdade? Quantos que foram aqui visitar pai, mãe ou filhos? Levanta a mão para mim ver aí. Isso, alguns foram, né? Bom. Então veja, quando o filho chega na sua casa, o filho chega na casa do pai, que faz tempo que não vê, porque mora lá em Minas Gerais, né? Ou no interior do Paraná. Ele precisa pedir permissão para abrir a tua geladeira? Precisa pedir? A Karina precisa pedir permissão? Né? Não precisamos pedir permissão para entrar nos depósitos de bênçãos que Deus tem para nós. Nós entramos, contemplamos a beleza da santidade do Senhor. Podemos entrar para adorar no Santo dos Santos e ali contemplar a graça de Cristo. Então é o privilégio, primeiro privilégio da salvação. E aquele que será salvo, ele terá o privilégio de entrar, ele entra para a família de Deus, e ele tem acesso a todos os recursos ali. Mas há um terceiro aspecto, muito importante, que é um privilégio muitas vezes esquecido, e muitas vezes negligenciado. Jesus está dizendo, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá. E sair é um privilégio, muitas vezes esquecido e outras negligenciado, que é concedido por Jesus, e é uma bênção que muitas vezes nós esquecemos, porque quando somos salvos, Jesus, ele nos envia de volta para o mundo. Somos salvos do mundo, somos salvos, não estamos mais perdidos, e agora ele nos envia, porque ele nos convida a fazermos parte da sua missão, e a missão de Cristo é a missão de salvar os perdidos. Você e eu temos essa missão, e temos o privilégio de sair, e nós podemos sair. Então deixa eu dizer para você, o culto está acontecendo, o Espírito de Deus certamente está falando no meu e no teu coração. Nós estamos aqui todos congregados nesta manhã. Um pedacinho do céu aqui na terra, é o reino de Deus sendo implantado aqui. Daqui a pouco vamos ter estudo, e depois vamos para os nossos lares, abençoados. Segunda-feira nós temos o nosso trabalho, e lá é o nosso campo de fazer missão. É quando nós saímos, você entrou, mas você sairá. Você entrou, começou o culto, começou a adoração, começou esse processo de comunhão, a igreja congregada, Cristo presente, porque nós estamos reunidos no seu nome, mas quando sairmos daqui, nós temos o privilégio de levarmos a graça, de levarmos a esperança, e de fortalecer aqueles que estão fracos, necessitando da graça de Cristo. Testemunhar do amor é sair, e as pessoas poder olhar para nós, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de lazer, quando nós estivermos jogando bola, quando estivermos reunidos com os nossos grupos, não perder oportunidades de poder compartilhar do Deus Todo-Poderoso, de que há um Deus, de que há esperança para o mundo, e o nome dessa esperança não é nenhum governante, é o governante dos governantes, é o Deus Todo-Poderoso. Jesus continua assentado no seu alto e sublime trono, Ele tem
o controle de todas as coisas. E nós precisamos levar essa esperança, a esperança viva. Você já conhece a porta das ovelhas? E a porta da esperança, não do programa Silvio Santo. Vamos abrir a porta da esperança. Jesus é a porta. E nós temos o privilégio. Mateus 28, 18 diz: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O nosso privilégio é entrar para a família de Deus, e o nosso privilégio é sair e saquear o inferno, e povoar o reino de Deus. Esse é um privilégio que o Senhor nos dá, que o Senhor concede a nós. E cada um dentro da sua limitação, dentro do seu campo de atuação. Você já percebeu que lá na repartição onde você trabalha, onde você dá aula, aonde você, no seu escritório, no prédio que você trabalha, só você tem acesso? Algumas pessoas que só você tem acesso. São essas pessoas que Deus nos dá para compartilharmos da nossa fé. Não precisamos ter pressa. Quando a gente, sobretudo quando há um despertamento espiritual muito grande na gente, ou quando a gente vem do mundo com aquela sede toda, a gente quer inculcar na cabeça das pessoas, na nossa família, mas nós não precisamos ter pressa, não. Basta permitir que o Espírito de Deus vai trabalhando em nós, mudando as nossas atitudes, e a gente vai compartilhando da graça. Em Atos 1:8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Entrar pela porta é uma bênção, é a bênção da salvação. É a bênção de entrar e poder participar de todas as benesses do reino, mas também o compromisso de sairmos e testemunharmos e dizer àqueles e àquelas que Deus não nos abandonou, Ele não nos esqueceu, não, Ele nos ama, Ele nos ama. Precisamos assumir esse nosso compromisso, porque é um privilégio que Deus não deu aos anjos, embora, eu não sei onde está o texto agora, mas os anjos gostariam muito de fazer aquilo que só eu e você podemos fazer. Tem uma passagem bíblica muito interessante. Os anjos aparecem a Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, que fazia esmolas. E a Bíblia diz que essas esmolas e as orações, um homem de oração, elas chegaram diante de Deus. E os anjos chegam até Cornélio e falam assim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Agora, manda alguns dos seus homens até a rua direita e manda chamar Pedro. Ele vai te dizer o que você deve fazer. Ao anjo não foi dado esse privilégio. Esse privilégio foi um privilégio compartilhado com os salvos. Glória a Deus. Portanto, veja, nós fomos chamados para dar testemunho da verdade, para animar os abatidos, para levantar os prostrados e para levar esperança ao desesperançado, para dizer que este mundo tem solução e a solução é Jesus Cristo, encontrar a porta das ovelhas. Então veja, primeiro privilégio, o privilégio da salvação, a vida abundante que começa nessa vida, o privilégio de entrar
e poder usufruir das bênçãos, assentar à mesa, comer o pão da comunhão, e o grande privilégio que Deus nos dá de sair e compartilhar do seu amor. E, em último lugar, o privilégio, veja, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá, achará pastagem. É o privilégio da provisão divina. O crente, para ele nada falta. Como diz o salmista, sou velho, já fui moço, mas nunca vi um justo mendigar o pão, porque o Senhor supre. Achamos o que precisamos. Aquele que conhece verdadeiramente a Jesus jamais terá falta de coisa alguma, jamais terá falta. Tem um cântico que diz assim: porventura lhes faltou alguma coisa, nada disseram eles, nada nos faltou, Senhor, nada nos faltou, nada nos falta. O salmista já diz, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É Ele quem nos leva às águas de descanso, é Ele quem nos refrigera a alma, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos leva às melhores pastagens, é o Senhor, nada, ainda, Salmo 23, pode projetar, querido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. É Ele quem nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temeremos, porque Cristo está conosco, o seu bordão e o seu cajado nos consolam. É Ele quem prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e unge a nossa cabeça, unge a tua cabeça com óleo e o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias e habitaremos na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia. É Ele, meu. Sem Ele não, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para viver. Sem Jesus a vida não é. Sem Jesus não dá. Nós precisamos da porta das ovelhas. Jesus Cristo é a porta da salvação. Ele é uma porta ampla, uma porta aberta, uma porta oferecida pela graça. Ele é uma porta de oportunidade, é a porta a qual nós entramos para o reino, para a família de Deus, é a porta para a qual nós encontramos segurança. É a porta que não nos limita mais da presença do Deus Todo-Poderoso, é a porta pela qual nós podemos sair e nós podemos entrar, é a porta pela qual nada nos falta, nós já vamos achar pastagem, é a porta da salvação, é a porta da segurança, é a porta da paz, é a porta da graça, é a porta que eu e você precisamos, é a porta das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. É a porta que nos livra da condenação eterna. No reino de Deus, entrar e sair será igualmente útil. Será igualmente útil. Na companhia do Senhor nós cresceremos
e seremos como o jardim regado, cujas águas nunca faltam, nunca faltam. E eu quero concluir, irmãos, e já gostaria que o Ministério de Louvor pudesse vir aqui à frente. Muitas vezes encontramos portas fechadas, não é verdade? Encontramos portas fechadas. Hoje, por quantas portas que você precisou passar até chegar aqui neste lugar? Existem alguns significados, né? Porta, ela pode ter muitos significados para o nosso cotidiano. No nosso lar, na nossa casa, significa proteção, privacidade. No trabalho pode ser uma oportunidade. Na vida pode ser uma nova chance, mas na vida espiritual é uma escolha que precisamos fazer. A Bíblia usa muito essa imagem da porta. Lá no livro de Gênesis, nós encontramos a porta da arca sendo fechada por fora. No livro de Apocalipse, no Novo Testamento, nós temos a igreja em Filadélfia. Tenho colocado uma porta diante de ti que ninguém pode fechar. Então, espiritualmente, significam as escolhas que a gente faz. E eu quero convidar você, nessa manhã, a fazer a sua escolha. Essa porta, muitos já entraram pela porta, mas talvez estão se esquecendo dos privilégios de encontrar a porta das ovelhas. Encontramos a porta, passamos a entrar no reino, mas estamos deixando, talvez você não esteja desfrutando ainda das bênçãos do reino, que estão todas lá, esperando por nós, à distância de uma breve oração. Alguns encontraram a porta, mas com essa muitas vezes tímidos para entrar na presença, achando que não merece. Não, nós não merecemos, não, é graça oferecida. Alguns têm esquecido ou negligenciado a bênção de sair e poder testemunhar, e com alegria falar das bênçãos. Da graça ofertada. Às vezes ali, né, no trabalho, no condomínio. A bênção. Outros, talvez, muitas vezes não fazemos porque por medo de que possa nos faltar alguma coisa. Mas Jesus diz: estarei convosco. Entrará, sairá, achará pastagens. Vamos fazer esse compromisso com o Senhor. Vamos nos comprometer, ou nos arrepender, talvez nessa manhã, ou apenas gratidão, que o Espírito de Deus possa, que o Espírito Santo possa nos levar a uma profunda reflexão da bênção e da graça de encontrarmos a porta das ovelhas. Baixa a tua cabeça. Senhor nosso Deus,
Gratidão é a primeira palavra que vem ao nosso coração, porque quando fomos expulsos do paraíso, o Senhor colocou os anjos com as espadas flamejantes ali, Senhor, e fechou a porta para que não tivéssemos mais acesso, porque o nosso coração havia se endurecido e em nós havia incredulidade, dureza de coração. Mas em Cristo Jesus a porta foi aberta e o Senhor nos convida novamente para entrar no lugar da tua presença. E agora essa porta, ela aberta, nós podemos entrar e podemos sair, e podemos encontrar toda a provisão, porque o Senhor mesmo é a nossa provisão. Ah, Senhor, dá-nos essa revelação e essa convicção de que por Ti fomos chamados. Os anjos poderiam fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, para levar as boas novas da salvação, para levar as boas novas do Teu amor, da reconciliação. Esse ministério foi um ministério que o Senhor confiou à igreja, e que o Senhor confiou a cada irmão e a cada irmã. Então nós oramos nesta manhã, Senhor, por salvação. Se por um acaso aqui, ó Pai, há alguma alma, alguma vida, Senhor, que ainda não encontrou, e que essa porta está hoje, a porta das ovelhas, que esse irmão, que essa irmã, que essa pessoa possa primeiramente entrar por essa porta, a porta da salvação, a porta da segurança, a porta da graça, a porta do amor, a porta da abundância, a porta das recâmaras de Deus. E que nós, ao entrarmos, possamos nos assegurar de tomarmos posse de tudo aquilo que é nosso por herança. Cuida, Senhor, de que nós temos essa revelação pelo Teu Santo Espírito. Levanta, Senhor, o abatido, e fala-nos novamente, Senhor. Nos sentimos importantes, porque somos nada mais, nada menos do que aqueles que foram chamados embaixadores do reino. Entramos, saímos e compartilhamos. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Toma posse dessa palavra de Deus para a sua vida. Vamos colocar em pé, vamos cantar essa canção e depois vamos receber a bênção. Eu
Aleluia, glória a Deus.